Existe uma habilidade específica na prova de física do Enem que exige que você corrija pensamentos de senso comum, corrija pensamentos que intuitivamente você pensa de maneira equivocada. E o maior repertório que pode aparecer dentro dessa habilidade é o repertório da queda livre dos corpos, né? Lembrando que durante a história a gente precisou de muito esforço para corrigir um pensamento proposto por Aristóteles, o famoso pensamento aristotélico. Ele falava que corpos de massas diferentes iriam levar tempos diferentes para chegar no solo. E perceba que essa percepção do Aristóteles era basicamente uma percepção empírica. Ele soltava aqui, por exemplo, um melão e um limão. Perceba que o melão chegaria mais rápido ali no chão porque ele tem uma massa maior. E muito tempo depois, pensamentos, por exemplo, que iniciaram ali com Galileu, procuraram corrigir esse pensamento equivocado. Porque a gente sabe que em uma condição onde a gente não tem força de resistência do ar, a única força que vai atuar sobre esses corpos seria justamente a força peso, né? Lembrando que o Galileu ele não estudou forças, mas ele antecipou e preparou o ambiente para o Newton vir na sequência e explicar o estudo da queda livre dos corpos amparado no conceito das forças. Mas vamos lá, existem diversos modelos dentro de queda livre que a gente pode encontrar na prova do Enem. E o primeiro é aquele modelo onde a gente encontra a força de resistência do ar. E eu vou trazer para você aqui um exemplo bem simples para você não esquecer, tá? Imagina que eu pego aqui, ó, uma folha de papel sulfite, uma folha A4, certo? E eu pego uma folha similar a essa, só que agora eu vou amassar essa folha, beleza? O que é que vai acontecer? Na hora que esses dois corpos são soltos em um ambiente normal, perceba que a bolinha, né, ela adquire uma aceleração, certo? A partir da força que atua sobre ela, que é a força peso, e faz ela chegar mais rápida no solo. Mas, Daniel, por que ela chega mais rápida no solo? Porque lembra, a força de resistência do ar que atua nessa área pequena é muito baixa, né? Já no caso de uma folha que está aberta e possui a mesma massa dessa bolinha, ela tem uma área de contato com a superfície muito mais elevada. Então as partículas que ficam em suspensão no ar e vão entrar em contato com esse corpo, né, ó, vão provocar uma força de resistência do ar muito mais intensa. Lembrando que o peso dessa folha é o mesmo peso da bolinha, tá? Mas a força de resistência do ar sendo maior, porque ela tem uma área maior, entra mais em contato com o ar, ela vai levar um tempo maior. Então perceba que nesse caso, ó, eu tenho um tempo da folha chegar no solo maior do que o tempo da bolinha. Isso aqui é uma condição onde a gente considera a força de resistência do ar. Massas iguais, olha só, podem levar tempos diferentes se for levada em consideração a força de resistência do ar. Agora vamos imaginar que uma outra situação, que é a situação específica da queda livre. Lembra que em uma queda livre eu tenho condições muito restritas, tá? Como por exemplo o que, Daniel? A única força que atua nesse sistema será a força peso. A gente desconsidera a força de resistência do ar. Então isso aqui a gente vai utilizar em ambientes que não existe atmosfera, né? Então a gente pode encontrar isso aqui na Lua, exemplo que foi feito ali no Apolo, né, na expedição que o homem foi para a Lua, conseguiu pegar uma pena e um martelo e os dois chegarem no mesmo tempo. Mas vamos considerar, por exemplo, uma câmara a vácuo, tá? Se eu tenho uma câmara a vácuo, eu não tenho matéria aqui, ó, nesse sistema, então a força de resistência do ar deixa de existir. E numa queda livre eu tenho isso, né? Uma velocidade inicial igual a zero, a única força resultante no sistema é a força peso, e perceba que nesse caso, ó, onde a força resultante é apenas a força peso, nós temos a seguinte coisa: a força resultante é calculada pela massa vezes a aceleração, a força peso é calculada pela massa vezes a gravidade. Eu posso cortar massa com massa, e perceba que a aceleração, que é aquela medida, né, que vai registrar a variação da velocidade, equivale à gravidade. E como esses dois corpos estão expostos à mesma gravidade, o tempo que eles vão levar tem que ser igual, certo? Então, numa situação de queda livre, a massa é desconsiderada. Então, lembra, a questão trouxe força de resistência do ar, sim ou não? Trouxe. Então, perceba que a área, o contato com o ar, certo? A dimensão ali, o tipo de material vai ser levado em consideração. Caso a gente esteja trabalhando com a condição de queda livre, a gente precisa adotar a velocidade inicial é igual a zero. Então o corpo foi abandonado. A força resultante desse sistema equivale à força peso. É a única força que atua nesse sistema. Então se a massa vai ser desconsiderada nesse caso, porque eu corto massa com massa, a aceleração, que é quanto eu adquiro de velocidade, vai ser igual à gravidade. E lembra que a aceleração da gravidade é constante, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, a cada 1 segundo, a velocidade desses corpos, que podem ter massas diferentes, vai ser igual a uma variação. 0, 10, depois 20 e assim vai. À medida que 1 segundo passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, beleza? Vamos entender que já caiu questão na prova do Enem que abordava a força de resistência do ar, seja no caso do paraquedas, por exemplo, que a gente precisaria fazer o estudo da força resultante que atua sobre aquele sistema. Já caiu na prova do Enem questões que perguntavam qual era a força onde dois corpos de massas iguais vão levar tempos diferentes nesse sistema. Aí ele trouxe a situação da bolinha e da folha de papel sulfite. Aí você falava que a força de resistência do ar era a força que iria diferir nos dois casos, já que o peso era o mesmo. Mas questões que envolvem queda livre, onde a gente não considera a força de resistência do ar, o tempo de queda tem que ser igual. Inclusive, ó, nessa questão ele trouxe para a gente a seguinte imagem. Eu tenho uma melancia, eu tenho um melão e eu tenho uma maçã. Se eu tenho uma condição de força de resistência do ar anulada, porque ó, eu vou desprezar as forças dissipativas, o tempo dessa queda desses corpos tem que ser igual, já que a massa vai ser tirada de consideração e a aceleração que esses corpos vão adquirir vai ser a aceleração gravitacional. Então nessa questão a gente tem que marcar aqui, ó, tempo igual, beleza? Modelo super recorrente na prova do Enem.